Olá pessoal, bora tomar um cafezinho e falar sobre produção cultural? Meu nome é Luan Silva, eu sou ator, palhaço, diretor e produtor cultural aqui da cidade de Jundiaí. E neste vídeo hoje eu vou compartilhar com vocês, de uma forma descontraída e leve, a minha experiência dentro da produção cultural. Atualmente eu trabalho com a Cia Tramp de Palhaços e com a Grifo Teatro, no qual eu exerço a minha função artística, porém também exerço essa função de produção dentro destes projetos. Bem, nós como artistas muitas vezes pensamos na parte criativa, né, nesta parte artística e como que pode ser a nossa criação, como que pode ser o figurino, os cenários, os adereços, e nós temos uma certa facilidade de fazermos isso, não é mesmo? A gente pensa, cria, constrói, porém, depois que a gente tem o nosso projeto pronto, a gente se pergunta: e aí? Como que eu faço para circular? Como que eu faço para me apresentar? Como que eu faço para poder viabilizar esse projeto que eu acabei de construir? Aí que vem o drama, o desespero que a gente pensa na produção cultural. Nós acreditamos que a produção cultural é um bicho de sete cabeças, assim, algo que é muito complexo, muito burocrático, onde tem muitos documentos que temos que enviar, anexos, rider técnico, apresentações e projetos, isso, aquilo, e fotos e gravações, ou seja, muitas informações. Porém, com a minha vivência dentro desta área, eu percebi que não necessariamente nós temos que construir algo que seja muito complexo. Ou seja, na verdade, assim, mais do que a gente pensar em construir algo que seja complexo, nós temos que pensar que a produção cultural ela faz parte, ela é uma das camadas da nossa construção artística. Ou seja, então é melhor a gente lidar com ela da melhor forma possível, não é mesmo? Pensarmos nela como uma ferramenta para viabilizar aquilo que nós, artistas, sempre queremos. Quer estar em cena, quer apresentar nossa música, quer poder divulgar o nosso livro. Bem, como eu disse, nós pensamos que a produção cultural ela é um monstro, um bicho de sete cabeças. Porém, quando a gente começa a ter um pouco de conhecimento a respeito dela, nós começamos a perceber que na verdade não é bem assim. Que quando temos as informações corretas, fica um pouco mais fácil de podermos desenvolver esse trabalho e assim viabilizar os nossos trabalhos. Claro, não é uma coisa tão simples assim ou algo mágico no qual eu vou passar para vocês aqui 500 mil ferramentas, 10 formas de se produzir um espetáculo ou 10 formas de se produzir um show e vocês vão fazer esses passos a passos e depois vão chegar lá no final e conseguir viabilizar de uma maneira super fácil e tranquila o trabalho de vocês. Na verdade, não. É um caminho árduo e não existe fórmula mágica para isso. Hoje, se vocês acessarem a internet, vocês vão ver vários trabalhos, vários cursos e várias coisas que muitas vezes vão te trazer ferramentas mágicas. Como você fazer uma apresentação, como fazer um projeto perfeito para o PROAC, como fazer tal, a fórmula certa. E na verdade, não existe uma fórmula certa. Porque hoje, dentro do mercado cultural, existe uma pluralidade tão grande de caminhos que você pode seguir e muitas vezes de exigências que esse mercado nos exige, que fica um pouco complexo de pensarmos em métodos e fórmulas. Claro, existem caminhos que facilitam esses processos e existem hoje no Brasil grandes e grandes produtores que podem sim pensar em ferramentas e coerências para você desenvolver o seu trabalho. Bom, essa é um caminho também que podemos seguir, porém nesta conversa aqui a ideia é a gente pensar de uma maneira bem mais tranquila toda essa realidade. Uma das coisas muito importantes de pensarmos é que a cultura ela é um mercado, e então vamos chamá-la ela nesse vídeo de mercado cultural. Bem, esse mercado cultural, ele tem as suas especificidades com relação a outros mercados. Por exemplo, dentro da cultura hoje, e isso é algo recente, nós temos o Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, é um sistema como se fosse o SUS, é um sistema em que rege como a cultura vai ser desenvolvida, ou seja, como que o montante do recurso financeiro do poder público é distribuído para os artistas. Pensando nesse universo, a gente começa a entender um pouco mais
de uma forma mais clara como que se desenvolve essas camadas. Ou seja, nós temos o Sistema Nacional de Cultura. E quem administra esse sistema é o Ministério da Cultura, relacionado ao Poder Federal. Abaixo disso, nós temos o sistema governamental, ou seja, o Sistema Estadual de Cultura, que esse sistema ele é pensado e gerido pelas secretarias estaduais de cultura. E, posteriormente, nós temos o Sistema Municipal de Cultura, que é gerido pelas secretarias ou departamentos de cultura de cada município. Essa é uma realidade que está no papel. Quando a gente vê essa realidade realmente funcionando, ela está um pouco mais distante. Uma das exigências que Aldir Blanc fez foi justamente que a gente tivesse, que cada município, cada estado tivesse o seu sistema de cultura. Ou seja, uma base de diretrizes que define como que esse dinheiro público vai chegar até nós, os artistas. Bem, temos todas essas complexidades, ou seja, parece complexo, mas não. Entendemos que temos o Sistema Nacional de Cultura, que é gerido pelo Ministério da Cultura, o Sistema Estadual de Cultura, que é gerido pelas Secretarias Estaduais de Cultura, e os sistemas municipais de cultura, que é gerido pelos municípios. Quando pensamos nesses lugares, pensamos assim, ou seja, temos um sistema que define como esse dinheiro vai chegar até nós. E na sua maioria das vezes, na maior parte das vezes, como que esse dinheiro chega até nós? Através de editais. Ou seja, esse sistema define qual que vai ser esse valor e como esse valor vai ser distribuído. E aí se criam-se editais para distribuir essa verba e esses valores para os artistas. E aí que mora uma necessidade nossa de compreender esse sistema e também de poder entender como que esses editais estão sendo feitos e quais leis, critérios eles são regidos, por quais eles são regidos. E isso é definido pelo Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Cultura. Bem, quando pensamos em todo esse mercado e pensamos na ponta, no edital, a gente começa a pensar assim, poxa, mas e aí? O governo vai lá, ele decide como que ele quer desenvolver esse trabalho, como que ele quer fazer essa distribuição por conta própria. Aí que entra uma coisa muito legal, e eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito de reforçar esse lugar, porque ele é um ponto muito importante que nós artistas temos que ver, que são os conselhos. Atualmente, nós temos os conselhos municipais, estaduais e federais de cultura, no qual os artistas são consultados, ou seja, a sociedade civil, os artistas organizados, são consultados através dessas câmaras setoriais e desses conselhos para poder decidir como que aquele dinheiro vai chegar até a gente. Ou seja, nós também temos voz na construção dessas políticas públicas. Por isso é muito importante que nós estejamos presentes nesses lugares através do Conselho. O Conselho é a principal ferramenta que nós temos para podermos dialogar com o poder público a forma em que essa verba pública possa chegar até nós artistas, contemplando de forma democrática a sua maior parte. Bem, pensando em todo esse universo, nesse mercado, e esse mercado que eu estou pontuando aqui, ele está relacionado principalmente ao poder público, porém a gente tem hoje também outras camadas desses poderes que podem ser definidos, por exemplo, como o poder privado, que tem o seu certo investimento. Alguns deles condicionados ao poder público, como a Lei Rouanet ou a Lei do ICMS, mas outras de formas independentes. E várias instituições, como o Sistema S, que também desenvolvem seus editais, que também fazem as suas contratações de forma direta. Não vamos focar muito nesse lugar aqui nesse vídeo. Até então, como eu disse para vocês, a ideia aqui não é passar ferramentas ou passar métodos para que vocês possam desenvolver o seu trabalho, mas sim compartilhar a minha vivência dentro disso e pensando nesses caminhos que eu fui desenvolvendo ao longo desses 10 anos para poder construir essa base hoje, que de uma certa forma é uma base sólida de desenvolvimento do nosso trabalho. Ou seja, uma das palavras que eu disse para vocês até o momento foi edital. E hoje, essa é uma das formas que foi encontrada e consolidada como uma das formas democráticas de fazer o dinheiro chegar aos artistas. E aí que mora a principal questão do artista ter que se produzir. Porque sim, um edital ele é burocrático, um edital ele é complexo.
Porém, cada vez mais, ele será uma ferramenta para essa distribuição de verba. Então, nós, enquanto artistas, temos a necessidade de conhecer um pouco mais esses universos e essas realidades para podermos imputar no nosso projeto e, quem sabe, conseguirmos até angariar esses recursos. Infelizmente, a nossa realidade é uma realidade que passa por um conceito competitivo, porque o que temos de verba não é suficiente para o número de pessoas que fazem arte no Brasil. Essa é uma conta que não fecha, é uma conta que não casa. Quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho enquanto artista, eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão cultural justamente para poder entender um pouco mais de como que as coisas funcionavam, de como que eu poderia viabilizar o meu trabalho, quais os caminhos que a gente pode encontrar. E aí nisso a gente se esbarra nesta organização que temos que fazer dos nossos projetos. Um primeiro ponto que assim eu destaco, que para mim foi muito importante entender dentro desse mercado cultural, é de como que nós podemos mapear. Ou seja, eu tenho que olhar para esse mercado cultural e entender quais são as potências do meu projeto, entender o meu projeto, entender o objetivo do meu projeto. Isso é muito importante, esse olhar para dentro e entender quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, quais as oportunidades que eu consigo apontar do meu trabalho, do meu projeto, para que eu possa vendê-lo. E isso é muito importante, a gente ser muito franco quando a gente olha para esses lugares, porque muitas vezes a gente quer criar um universo para atender uma demanda do mercado. E muitas vezes o nosso projeto não atende aquela demanda. E a partir disso, então, você olhando para você, você começa a fazer um mapeamento sobre esse universo, sobre esse mercado cultural. Por exemplo, na minha área, que eu trabalho com a parte da palhaçaria, do circo e também no teatro, eu sempre vou olhar para editais, eu sempre vou olhar para convocatórias que estejam atrelados à minha realidade. Esse é um primeiro ponto que temos que pensar. Outros pontos é direcionado ao edital. Então, que pontos que logo quando eu vou abrir um edital para ler, que sim, gente, é um porre ler editais. É difícil, tem editais que são muito complexos, que eles são redundantes e falam muitas coisas para conseguir justificar aquilo que eles querem. Porém, no universo, principalmente do poder público, isso é necessário para respaldar tanto quem está fazendo edital, quanto a nós que estamos postulando os nossos trabalhos ao edital. Então, o primeiro passo que eu faço é esse mapeamento, e o segundo passo que eu faço é ler esse edital, entender esse edital. Por exemplo, tem uma coisa muito importante nos editais que se chama proponente. Então eu, Luan Henrique da Silva, sou proponente da CIA Tramp de Palhaços. E aí, qual o regimento que ele exige? O que esse edital pede para esse proponente? Na maioria das suas vezes, ele pode pedir que sejam pessoas físicas ou jurídicas, e aí a gente tem que pensar em qual desses critérios nós nos encaixamos, e também nas regras que exigem. Por exemplo, tem editais que você pode escrever pessoas físicas se você só for um artista independente. Se você for escrever como grupo, você tem que ser um CNPJ. Quando entramos em CNPJ, temos outros critérios, que pode ser MEI ou temos que ser outras formas, como ME, como LTDA, porque cada uma delas exige uma demanda. Então, ou seja, eu tenho que olhar para o proponente, ou seja, eu, Luan, representante da companhia, penso, vejo que documentos, que necessidades que eu preciso ter ali para eu desenvolver esse trabalho. Ou seja, então eu olho para o proponente. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu tenho que olhar, qual que é o objetivo desse edital? Esse objetivo desse edital é a montagem de um espetáculo novo, é a circulação desse espetáculo. O grupo, pensando ali também no proponente, ele tem que ser da cidade, da região, do estado onde aquele edital está sendo, tá fazendo esse chamamento. Então esse é o primeiro ponto. E ele já é um ponto também que vai afunilando esse mapeamento que nós temos. Ou seja, eu pego todos os editais que eu consigo levantar de teatro, e a partir disso olho para o proponente. Poxa, esse daqui só permite proponentes que sejam do estado de Minas Gerais. Então eu, como um proponente do estado de São Paulo, não posso concorrer. Já elimino ele. E nós vamos afunilando essas realidades a partir disso. Por exemplo, outros pontos, documentações. Então quando eu penso nesse proponente, ele pode ser um ME, e aí eu tenho que ver quais documentos que eles exigem e claro que eu, de uma forma organizada, nós, como artistas, temos que ser muito organizados nessas questões burocráticas
Porque isso também facilita muito o nosso trabalho. Eu tenho que olhar para esses documentos e falar assim, poxa, eu tenho todos eles atualizados e tudo bem, então eu consigo. Bem, encaixei nesse edital como um grupo ali, um proponente daquela região, agora eu vou pensar qual que é o objetivo dele. Então, é uma circulação, uma PENAB, por exemplo, do estado de São Paulo para circulação do estado de São Paulo. Poxa, ele encaixa no meu trabalho. Legal, esse eu penso nesses objetivos dele. Segundo ponto, eu penso no projeto artístico. Então, normalmente os projetos, os editais eles exigem algumas coisas, apresentação, justificativa, objetivos, metas, orçamento, cronograma, proposta de divulgação, diversas coisas. E alguns com exigências particulares e outros com exigências mais simples. E aí eu volto novamente para o meu trabalho e vejo a minha apresentação. Eu vejo a minha justificativa, eu vejo os meus objetivos. E essas coisas elas estão inseridas, elas são essência do nosso trabalho. É muito importante a gente pensar assim, quando eu olho para o meu projeto, o que ele quer dizer, o que eu quero dizer para a sociedade com ele. E a partir disso, eu vou consolidando essas informações e também adaptando ela à realidade de cada edital. Por isso que eu acredito que quando existem fórmulas e formatos definidos para que a gente possa escrever, existem coerências, e na internet vocês vão achar diversos modelos que podem auxiliá-los a pensar essa construção de uma apresentação, dos objetivos, da justificativa. O importante eu tenho que entender bem do meu projeto, eu tenho que saber bem qual é o edital que eu estou colocando nesse projeto para eu poder vender bem o meu projeto e assim poder ser aprovado nos editais e tudo mais. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. Depois que eu olho todas essas informações, eu faço o levantamento de todas essas informações. Por exemplo, tem editais que pedem vídeos, fotos e tudo mais, e tudo tem que ser colocado ali. E de uma maneira clara e objetiva. Quem vai ali avaliar seu projeto, ele quer bater o olho no seu projeto e saber do que aquele projeto se trata. Então não adianta muitas vezes a gente florear demais e querer comunicar algo que não seja o nosso projeto. A gente tem que ir para o cerne do nosso projeto. E claro que isso também de acordo com o objetivo do edital. E aí eu vou lá para um ponto lá que fica bem lá embaixo nos editais e que muitas vezes a gente não olha, que são os critérios de avaliação. Todos os editais, ou em sua maioria, devem constar dentro dele quais são os critérios de avaliação daquele projeto. Então, por exemplo, criatividade do projeto, acessibilidade do projeto, currículo do proponente, currículo do grupo, todos esses fatores são fatores que vão ser pontuados, ou seja, quando o avaliador for ver o seu projeto, ele vai analisar esses pontos e vai definir ali, olha, isso daqui tá ok, isso está coerente, isso não está coerente. Então é muito importante a gente analisar esses critérios de avaliação que os editais nos propõem para ver quando eu escrevo o meu projeto, se ele está coerente com aquilo também que vai ser avaliado. Ou seja, é quase que um comparativo. Eu pego o meu projeto que eu acabei de escrever para aquele edital e comparo ele com os critérios do editais. Tanto os critérios que vão ser avaliados, quanto os critérios burocráticos, que eu acabei de dizer, proponente, localidade, objetivo do edital e tudo mais. Depois que eu faço tudo isso, eu envio meu projeto. Lembrando que coisas muito importantes que vêm acontecendo nessa transformação, por exemplo, dentro da realidade das postulações, dos editais, é a acessibilidade. Essa é uma pauta muito importante que a gente tem que levar. E normalmente o que nós vemos fazendo? Colocamos intérprete de Libras, audiodescrição, intérprete de Libras, audiodescrição, e a gente esquece uma infinidade de outras possibilidades que a gente pode pôr nessa acessibilidade. E isso também tem que estar de acordo com o seu projeto. Outro ponto que existem muito também dentro dos editais é a parte de democratização. Na maioria das vezes, na verdade, na maior parte das vezes, os projetos, os editais, eles pedem que nós colocamos uma democratização, ou seja, ingressos gratuitos ou preços populares. A gente conseguir atingir cidades ou localidades ou regiões periféricas onde o acesso da cultura se faz necessário e muitas vezes não chegam até esses lugares. Então pensar todo esse universo é realmente muito complexo. Porém, quando olharmos para os nossos projetos
e nessa escrita, a gente vai ver que as respostas estão ali. Ou seja, mais uma vez reforço que não há uma fórmula ou um formato muito específico que a gente possa fazer isso. Bem, esse é um caminho assim que para mim foi muito árduo de conseguir entender também, né? Não é fácil. Eu acredito que a melhor forma de fazermos isso é fazermos. Pegando os editais, lendo os editais, entendendo eles, vendo o seu projeto, como que ele se encaixa, como ele não se encaixa e tudo mais. E aí você vai construindo essa realidade. Eu fico muito feliz nessa trajetória de um pouco mais de 10 anos dentro da produção cultural, de ter acesso a diversos editais. Nós circulamos com a CEPRAMP de Palhaços, com a LPG do estado de São Paulo com R$200 mil, já fomos para o Sesc Pulsar no Rio de Janeiro com a Grifo Teatro também, com uma circulação super bacana no Rio de Janeiro, já fomos para diversos festivais, que no meu caso, dentro do teatro também é um dos caminhos de viabilizarmos uma circulação, por exemplo. Então assim, há uma infinidade de coisas dentro desses projetos que a gente pode viabilizar os nossos trabalhos, porém há essa necessidade de entender esses caminhos, né? Entender o que eu quero com esse projeto, como que eu vou desenvolver ele, fazer esse mapeamento e entender. E aí, claro que isso eu estou dizendo do mercado público, né? Como eu disse, tem o mercado privado também, que aí entra outros critérios, outras análises, outras formatações que nós temos tanto de editais quanto de chamamentos diretos, que também devemos postular. Alguns deles têm uma semelhança muito próxima com os editais do poder público, então isso facilita um pouco a nossa vida. O que eu normalmente faço, uma coisa muito importante, um adendo dentro de tudo isso, quando a gente pensa nesses critérios e tudo mais, também são os valores e na coerência desses valores com a realidade do nosso projeto. O orçamento, gente, é uma das coisas que são mais avaliadas e é um critério muito importante ali, porque quando o avaliador vai olhar o seu projeto e vai olhar o seu orçamento, inclusive ele sempre relacionado ao cronograma, é onde ele encontra o elo que define se você tem ou não a competência de executar, assim, com aquele valor você tem a competência de executar aquele projeto que você está propondo. Então assim, analisar e ser franco e sincero nos orçamentos e no cronograma, isso é muito importante. Muitas vezes a gente vai deixando de lado, coloca esses valores superficiais, isso daqui, esse valor aqui tá bom, eu preciso comprar uma parte do cenário, eu vou colocar tal valor na rubrica que tá ok. Não. Sejam muito francos, avaliem mesmo com muito cuidado esses valores, porque eles são muito importantes para o avaliador olhar e ver que realmente você tem coerência no que você está propondo ali. Bem, dentro desse universo todo que eu estou dizendo, pensando desde o Sistema Nacional até os editais que estão ali na ponta e o que a gente tem que olhar nesse mapeamento, uma das coisas que facilita muito a minha vida na parte da produção cultural, dentro de todos esses afazeres, né? Tanto da apresentação, das circulações e também pautado nessa parte da produção, é a organização. Então assim, é muito importante que você sempre tenha em mãos uma base de informações necessárias para que você possa escrever os seus trabalhos de uma maneira muito simples, de uma maneira muito rápida. Então, por exemplo, do projeto artístico, é muito importante você sempre ter ali no Drive, monta um Drive bonitinho, com as informações de cada projeto seu e tudo mais, contendo sinopse, release, apresentação, justificativa, ficha técnica, fotos, vídeos, tudo bonitinho ali. E aí você vai avaliando também as necessidades e especificidades de cada um. Então, a montagem de um orçamento, de um cronograma, a partir do edital que você está se propondo a colocar no seu projeto. Bem, outro ponto importante, você fez esse mapeamento, então você tem tudo ali, poxa, eu preciso da release, poxa, eu preciso da justificativa, eu preciso da sinopse, tudo está ali, então está de uma maneira facilitada para o seu trabalho. E outro ponto é a parte burocrática. Então, se você, por exemplo, é um ME ou se você é um MEI, tenha sempre atualizado as suas documentações. Isso é muito importante. Já vi gente perdendo valores assim consideráveis de editais porque a documentação não estava regularizada. Como eu venho repetindo ao longo do vídeo, cada edital vai te exigir uma coisa.
Porém, tenha uma base ali de documentos atualizados já definidos. Por exemplo, o seu cartão do CNPJ, o seu CCMEI ou o seu contrato empresarial, as certidões negativas estaduais, federais, municipais, trabalhistas, o CRF da Caixa Econômica Federal, que expira a cada 15 dias, JUSESP, ou seja, tem muitos documentos. E quanto mais documentos você já tem ali atualizado e organizado, sempre que você for ter a necessidade de enviar um projeto, você já tem todas essas informações e recursos em mãos e você envia. Ou seja, ter essa organização dos seus projetos é muito importante para que você faça a produção cultural de uma maneira mais leve e descontraída, como essa conversa, que está tendo vai e voltas e pensando em todo esse lugar, mas é uma forma de contribuir com vocês e deixar um pouco mais leve esse universo, né? Então essa organização ela é muito importante. E se a gente pega esse caminho inverso, isso é legal, porque eu penso que eu tenho tudo organizado, as informações da minha empresa, as informações do meu projeto, e aí eu vou conseguir entender se ele se encaixa com esse edital e com os seus critérios de proponente, os critérios de avaliação e tudo mais. Que eu entendo que esses critérios, esses editais, ele está relacionado a um sistema, ou seja, a uma gestão que ela está atrelada ou municipal, estadual ou federal, e tudo isso está atrelado a um sistema nacional de cultura. Ou seja, eu consigo entender uma rede. E quando eu entendo essa rede, algumas coisas facilitam para mim. Ele fica mais objetivo da gente construir esse caminho até chegar ali a captar um recurso. Bem, isso eu estou falando também dentro de um universo de editais que tem valores fixos. Mas a gente tem outras realidades, por exemplo, como eu falei no vídeo anteriormente, da Lei Rouanet, que você também faz a sua inscrição dentro de um sistema da Secretaria do Ministério da Cultura, e aí, seu projeto sendo aprovado, você tem que ir para captação, que é um desafio. Esse é um caminho muito desafiador, porque aí você envolve o poder privado e o poder público. E muitas vezes o poder público tem um interesse na cultura e o poder privado tem um interesse na comunicação. E é muito importante pensarmos também nessa comunicação. Hoje em dia, com as redes sociais, hoje em dia com a internet, se faz muito necessário nós termos essa consciência de que divulgar o meu trabalho é muito importante para que eu possa chegar nesses lugares. Bem, esse é um outro caminho, ele é muito mais complexo. Eu acredito que nesse vídeo a minha ideia é justamente compartilhar com vocês esses caminhos que eu faço, né, de uma maneira leve, que é pensar nessa organização que eu preciso ter para facilitar o meu acesso. E assim, claro, poder mandar o meu projeto, assim, claro, poder conseguir ali conquistar um edital, poder fazer uma circulação, né? O que nós artistas sempre queremos é estar nesse lugar de poder viabilizar o nosso trabalho. E também o financeiro, né, gente? Nós sempre buscamos dentro da arte essa dignidade. Falamos muito dessa dignidade do nosso trabalho e o quanto merecemos ganhar por ele, né? Isso de uma maneira geral, desde o artesão que faz ali o seu trabalho e vende ali na sua lojinha, até os grupos de teatro que tem essa circulação, até os shows, e que cada vez mais esse Sistema Nacional de Cultura, estadual e municipal, que cada secretaria, que cada ministério que entre seja mais democrático. Primeiro pensando em dar mais acessos, ou seja, aportar valores financeiros ainda maiores, entendendo que o mercado cultural brasileiro é um mercado gigantesco e que a gente também possa ter esse conhecimento, ter esse entendimento de que eu preciso desenvolver esse trabalho, preciso olhar para a produção com mais carinho para poder cada vez mais também viabilizar o meu trabalho. Não dependendo só do que o mercado me demanda, mas podendo estar atuante de forma da produção e conseguindo mostrar o meu trabalho, divulgar o meu trabalho para infinitas pessoas e caminhos. Bom, esse foi o meu cafezinho com vocês para falar um pouquinho sobre esse entendimento que eu tenho da produção cultural, né, e de como a gente se organiza de uma maneira leve, rápida e descontraída. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado e até uma próxima.